Olá pessoal, hoje vamos estudar um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Bom, mas antes de começar, vamos lá. Vai ser o número 45. Os seres mais evoluídos vêm à Terra nos ajudar, ensinando, dando as informações, como Cristo, Buda, Sai Baba, Chico Xavier, etc. Eles vieram aqui, nesta dimensão, com vários personagens, dependendo da época. Por exemplo, Buda, ele não veio só como Buda, ele antes e depois já veio com outros personagens e ninguém soube. O Chico Xavier teve outras vidas antes de ser o Chico Xavier. E em outros planetas ele. Inclusive, Chico Xavier fez umas coisas muito feias, muito erradas, e hoje ele se tornou um ser mais iluminado. Não é que ele seja muito iluminado, mas já está iluminado a ponto de poder, receber informações, psicografia, ensinar e entender. Conforme a pessoa vai evoluindo, ela vai entendendo mais as coisas, os ensinamentos. Alguns médiuns, vamos dizer que médiuns que não sejam devedores, alguns médiuns em missão, que não são devedores, eles já vieram aqui na Terra com várias reencarnações. Há uma senhora aí com um canal chamada Teresa, em que ela foi uma dos personagens principais. Ela foi Joana d'Arc, que aos 16 anos já comandava, aquele pessoal. Ela foi Miriam, antes de ser Joana d'Arc, Miriam, lá na época não sei se foi antes de Jesus ou na época de Jesus, existia uma Miriam mesmo. Ela foi uma judia na Segunda Guerra Mundial, cientista, trabalhava lá no laboratório, e o marido cientista, e sofreram muito. Ela hoje está aqui no Rio de Janeiro, ela recebe do espírito de Joana d'Ângeles, que é o mesmo espírito que dá informações para o Divaldo Franco, que é um médium, aí, muito conhecido. Mas não me amarro muito no Divaldo Franco, eu não sei as razões, mas eu não conheci uma médium também que ela não sei porquê, às vezes é o jeito, de explicar, o jeito de falar, não sei. Eu não sei qual a razão, não sou de ver os vídeos dele, não. Mas ele é um médium que já viajou, é muito conhecido. Eu trabalhei num centro em que eles colocavam até os vídeos dele, recebe do marido dela, que foi na época da Segunda Guerra, como ela nasceu como judia, e recebe de alguns caboclos, pretos velhos, Acho que recebeu, se não me engano, Jesus Cristo também. Ela recebeu Jesus Cristo. Então, é uma médium também muito perseguida, como o Pedro Augusto é perseguido, ela também é perseguida, que são os verdadeiros médiuns com missão, Os outros são médiuns, mas devedores, mas em que a espiritualidade colocou isso neles para que eles tenham uma chance de se auto-endireitar, de evoluir,
de não cometer mais erros. Só que a maioria deles, a espiritualidade já avisou, vai tudo lá para os lugares devidos que devem ir, porque não vem para a quinta dimensão, não. Então, é isso. Então, quem não está acreditando, meu Deus, quem não está acreditando que em certos médiuns foram isso e aquilo antes, pode não acreditar que tenha sido aquele personagem, porque também tem muita mentira, né, na internet, lógico. Mas todos nós, você que está vendo aí o meu vídeo, o meu vizinho, meus parentes, foram todos outros personagens antes de ser o que somos agora. E muitos de nós fomos seres também, vamos dizer, de nome, mas a gente não lembra. Porque se lembrasse ia ficar cheio de vaidade, né? E outros foram pessoas simples, que evoluíram depois. Outros são de planetas, começando com sono, estava muito bem ontem, começando, fazendo vídeo, começa a ficar com sono. Outros vieram diretos de planetas. E outros que vieram diretos de planetas noutras épocas, ficaram presos aqui, ainda estão por aqui, reencarnados, e esqueceram. Porque tem vivido vários personagens, esqueceram, né? Porque todos nós, ninguém é da Terra, todos nós temos origem de extraterrestres, fomos feitos aqui, os escravos, né, pelos Anunnakis, seres daqui, e outros que vieram, exilados, outros com missão, é uma variedade. Porque se ainda existe seres naturais que nasceram do próprio planeta Terra, que é isso que o Deus faz, né? Vai seguindo aquela coisa, Bom, primeiro vem o primeiro ser do mar, daí vem mineral, vegetal, animal, elemental e finalmente o homem, o humano. Muito rude, andando assim, tudo curvado, de 4 patas, tipo macaco, macacoide, símio. Pode ser que ainda exista alguém dessa época e deve ser um ser muito primitivo que está vivendo lá nos matos ou em algum lugar que a pessoa ainda não descobriu. Há tribos, por exemplo, de índios muito primitivas. Até nos índios há evolução. Há uns mais evoluídos do que outros, as tribos de índios, né? Bom, dito isto, vamos ao Evangelho. O assunto hoje é os órfãos. Órfãos. Os órfãos. Meus filhos, amai os órfãos. Se soubesseis como é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para vos estimular a servilhas de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criancinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe
a alma, a fim de que não se desgarre para o vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada agrada a Deus, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara em outra encarnação, mas, se pudesseis lembrar-vos, já não seria caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente os vossos óbulos são bem amargos. Então, vou dar um exemplo aqui, que magoa o coração. Pessoa pega uma criança para criar, seja órfão, ou seja até uma criança de parente pobre, então o outro parente que não tem filhos pega lá a criança para criar, né? Porque o outro não tem condição, tem muitos filhos, então pega uma dessas crianças. Pronto. Então a pessoa que cria diz simplesmente para a criança, ainda criança, se não fosse eu, estavas passando fome, se não fosse eu, tu ias fazer isso, ia acontecer. Se não fosse eu, serias um viciado. Se não fosse eu, ia ser igual a tua mãe, uma mulher da vida, né? Quase que eu digo aquele nome feio, de ser, mas aí, se não fosse eu, se não fosse eu, tu não ia saber nada, né? Porque paga os estudos, né, da pessoa. É duro, né? Uma criança ouvir essas coisas, o que uma criança vai pensar? Vai sentir. Ela está sendo humilhada. Ela vai sentir um pano de chão. Aí começa a pensar. Porque minha mãe ou meu pai, né, me deixou. Ou porque meus pais morreram. Ou porque essa pessoa que está falando isso me pegou para criar. Aí começa a desenvolver uma energia negativa, a qual vai prejudicar a sua saúde, vai prejudicar os estudos. Geralmente, quando se tem um ambiente desse, não se consegue, né? Não se consegue, vamos dizer, subir na vida naquilo que estudou, se formou, ou gosta de fazer, porque começa a ficar um tipo de bloqueio, né? Porque o amor, quando a pessoa é tratada com amor, isso se vê até nos animais, a pessoa desenvolve mais a inteligência. Até nos animais a gente vê isso. Quando a gente trata o animal com amor, os animais desenvolvem mais a inteligência do que os outros que não foram criados com amor. Foram criados bem, assim vamos dizer, deram comida, mas não deram amor. Aí há uma diferença entre eles da criação. Assim acontece com as crianças, né? Bom, continuando. Tá frio, chovendo e tá frio. Então, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente os vossos óbulos são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos. Uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar
de proteção, que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo bem, trabalhai por vós mesmos e pelos outros. Que se deve pensar dos que, tendo sido pagos com ingratidão pelos benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Nesses, deixa eu ler novamente aqui. Que se deve. Nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Na internet está cheio de vídeos mostrando o milionário não sei o quê, aí faz uns testes lá, um negócio, deu isso e aquilo a pessoa. Não sei quem deu, se mostrando. Faça isso sem precisar gravar vídeo para estimular outros a fazer? Não sei, eu acho que não. Acho que é para mostrar que ele, né, ele está dando. Está cheio aí de vídeos. E pessoas vestindo o mendigo, dando roupa para o mendigo, e outro filmando para mostrar que ele fez isso. Faça isso, continue fazendo, mas não precisa filmar. Ou você coloca um título lá, estimulando a ajuda ao próximo. Aí sim, aí está lá escrito a frase lá em cima no vídeo, ou embaixo no vídeo, sei lá. Ou alguém falando isso. Aí é válido, né? Aí é válido. Entenderam o que eu quis dizer? Entenderam, né? Vamos lá. Há também orgulho, porque os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra a recompensa ao bem que pratica não a receberá no céu, não. Deus, contudo, levará em conta aquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais que, antemão, que aqueles a quem fizerdes o bem não vos agradecerão por isso. Ficai certos de que, se a pessoa a quem prestais o serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se o beneficiado vos houvesse pago com a sua gratidão. Deus permite que, às vezes, sejais pagos com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Muita gente diz, eu não vou mais ajudar ninguém, ajudei fulano, olha como foi ingrato, né? A gente ajuda sem pensar em receber em troca. E quem sabe, aliás, se esse benefício esquecido momentaneamente não produzirá mais tarde bons frutos? Tenho certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente não vedes senão o presente. Trabalhai para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Podem ser esquecidos neste mundo, mas quando o espírito se desembaraçar do seu envoltório carnal, lembrar-se-á deles, e essa lembrança será o seu castigo. Fechar a janela que está muito frio mesmo. Puxa. Lamentará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida em outra existência, muitas vezes buscando até mesmo uma vida de dedicação ao seu benfeitor.
É assim que, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer mais tarde toda a veracidade deste preceito. Um benefício jamais se perde. Além disso, também tereis trabalhado por vós mesmos, porque conquistareis o mérito de haver feito bem, desinteressadamente, sem vos deixardes desanimar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conheceis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam os seres uns aos outros, em benefício do progresso mútuo, admiraríeis mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador que vos permite reviver para chegardes a Ele. É lícita a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não, porque é justamente o espírito de seita e de partido que precisa ser abolido, visto que todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e, antes de socorrer o necessitado, não procura saber qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Então, o seguinte: sou evangélico, não vou ajudar lá o católico, porque eu sou evangélico, só vou ajudar os evangélicos e o católico. Eu não quero saber dos evangélicos, eu vou só ajudar os católicos. Os espíritas, eu só vou ajudar os espíritas, não vou ajudar os crentes. Eu não vou ajudar os espiritualistas. Eu não vou ajudar os Krishnas. O cara que é Krishna lá está passando fome e eu não vou ajudar o Krishna porque eu não tenho nada a ver com aquilo. Eu não sou daquela seita. Geralmente é assim, né? A pessoa até foge, aquele ali é daquela religião. Eu não vou ajudar o cara lá de candomblé, porque eu não sou do candomblé, eu não gosto do candomblé, então não vou ajudar. O cara está lá magro, esquelético, mas eu não vou ajudar. Mesmo que ele não seja do candomblé da luz, porque tem dois candomblés, né? O da luz e o da não luz. Mesmo que ele seja da parte contrária, você deve ajudar, é nosso irmão. Viemos da mesma fonte. O que custa dar um prato de comida ou dinheiro para ele comprar comida? Você perdeu a mão por causa disso? Você ficou macumbado por causa disso? Você ficou contaminado porque ele é de outra religião? Muito pelo contrário, até ele vai desejar, vai pedir aos guias dele lá, vai pedir que te dê proteção, né? Abram a mente. Bota isso aqui para funcionar. Bota o cérebro para funcionar. Ele é maçom, que se vire. Bota para funcionar, tem que ajudar todo mundo. Eu estive vendo há pouco, é uma reportagem, um canal da TV Pluto, que tem viagens por todos os estados do mundo. É um casal, mas é tão bom, ele descreve tudo, descreve, essa igreja é do século tal, esse povo é assim, a comida, os costumes, né? De todos os lugares que ele vai. Então, diz que na Tchecoslováquia, o pessoal lá é ateu, quer dizer, tem aquelas igrejas que são construções antigas, quando o catolicismo implantava lá.
Lógico que deve ter um ou outro católico, mas a maioria é ateu e se casam na prefeitura, se casam lá não sei onde, não casam na igreja. Aí você sabe disso, aí você já fica de pé atrás. Que é isso? Bom, eu também tive a experiência de conversar com um ateu, eu realmente não quis conversar mais com ele. Foi horrível, horrível. Foi horrível, não sei. E também eu não sabia nada de nada, mas eu não gostei, também era muito jovem, né? Tinha 21 anos, né? 21 anos, 22 anos, por aí. E era muito... ainda não era amadurecida, então hoje talvez eu mantesse conversa com ele de vez em quando. Até para ver se eu conseguia entrar numa brecha e explicar, né? Hoje, por exemplo, sei a Gênese Sagrada, eu já saberia explicar a ele a Gênese Sagrada. E assim ele poderia entender melhor o que é Deus e até acreditar, sim, então existe uma fonte, né? Uma fonte lá que cria, que não se sabe como apareceu, mas tem uma fonte. Mas eu não sabia nada de nada. Nem a Bíblia ainda tinha lido. Então a pessoa já fica de pé atrás. Pô, não quero nada com esse vizinho aí. Aí você sabe que aconteceu um problema. Ou ele está precisando de alguém que leve uma pessoa da família dele para o hospital, que está passando mal. É tarde da noite, não tem táxi, ele não tem carro. O vizinho está vendo os movimentos, está sacando o negócio. Aí ele fica na dele. Aí o Tcheco vai lá e toca a campainha dele, porque sabe que ele tem carro, pedir, por favor, você pode levar... vamos dizer, a minha esposa no hospital está passando mal. Ele não atende a campainha. Ele viu pela janela que era o vizinho, não atende a campainha, se nega. Não se faz isso. Numa hora dessas, você vai pensar que o cara não acredita em Deus e não vai ajudar essa pessoa? Então, você vai mostrar a ele, você como católico ou evangélico, ou seja lá o que for, você vai mostrar a ele a bondade, a compaixão de um católico ou de um crente, de um evangélico, ou de um budista, ou de um espiritualista, de um espírita, etc, etc. Não precisa estar aqui nomeando tanta coisa. Bom, acho que deu para entender, certo? E agora vamos pensar, um bandido. Você sabe que o cara é bandido e está passando mal e está sozinho. Você ajudaria? Maioria das respostas, não, não, não. Que se vire, que se dane. Se não houver risco de vidas, deve ajudar. É só levar. Está passando mal, leva lá no hospital, despacha o cara, ó, o cara está passando mal, tá aí, pronto, despacha lá e vai embora. Né? Um bandido foi baleado, fugiu da polícia, mas foi baleado, mas conseguiu fugir. Mas não aguenta mais correr e está ali, ferido. Pelo aspecto dele, você até desconfia que ele é bandido. Você vai deixar o homem lá? Abandonado? Você tem duas opções. Chama a ambulância, ou se você sabe que ele é o bandido que fugiu, que a outra vai chamar a polícia para levar o bandido. Ou você mesmo pode, de repente, levar o cara lá, né? Ok? Então vamos lá. A gente morou num lugar porque quando a minha família viajou para ir lá na Terra, né?
deles, e eu fui conhecer também a família. Ele descobriu que era mais barato naquela época, em 1966, 66, 1966, era mais barato pagar o aluguelzinho lá no apartamento do que ficar na pensão, porque a gente era 3 pessoas, né? E era uma pensão familiar mais barata, mas acho que ficava mais em conta, porque eu acho que não. Eu era nova, meu tio também não falava nada, mas eu acho que não tinha esse negócio de pagar IPTU, pagar isso e aquilo, era só aluguel mesmo, sabe? Era só aluguel. Então não tinha essas coisas de imposto e taxa de incêndio, essas coisas, né? Não tinha. Água, né? Pagar água separada e tal, não tinha isso. Até faltava água de vez em quando. Aí meu tio foi falar lá pro proprietário, o senhor tem que botar aqui uma bomba, então tem que carregar a água lá de baixo. E a empregada, eles moravam no 3º andar, e a empregada até pegava a água pra gente, sabe? A empregada deles, baldes de água, quando era no verão faltava água. Aí a resposta do proprietário, o senhor não está satisfeito? Vá procurar outro lugar. Caramba, ela tinha emprego, mas que coisa, né? Mas que coisa. Então, era botar uma bomba para puxar água, ou botar uma caixa d'água embaixo, né? Mas não, a água vinha direto. Então, quando no verão, que é aquele mesmo problema, que as pessoas começam a gastar mais água. Então, bom, mas o que eu quero falar é o exemplo. Então, no 2º andar, havia um pessoal que era batista, evangélico, da Igreja Batista. E foi ali que ela veio um dia bater na porta e dar uma Bíblia para minha tia, muito boa aquela Bíblia, era uma Bíblia muito boa, e tinha um perfume, não sei de que papel era aquele, não sei que, era um perfume de madeira, de árvore, alguma coisa. Fininha, as folhas muito fininhas, tinha até cuidado para, né? Minha tia nem ligou. Até falou uns impropérios lá, depois que fechou a porta, né? Por ela ter trazido. Eu cheguei aí na Igreja Batista com essa senhora. Eu fui. Ela perguntou se eu não queria ir, se a minha tia queria ir. A minha tia não ia, lógico, mas eu fui 2 vezes. Mas depois não fui mais porque eu vi uma coisa que eu não gostei. Mas continuei lendo a Bíblia, né? Eu não gostei de uma coisa porque a mulher do pastor estava passando mal. Eu acho que ele devia largar as coisas e viver a mulher, né? Aí a pessoa que estava do lado começou a parar a esposa dele, e ele não foi. Aí eu não voltei mais na igreja porque eu achei que ele não fez o correto. Se eu estou certo ou não estou certo, eu não sei, mas eu não gostei. Aí eu não fui. Bom, então a gente está morando lá, né? Morando lá. Aí, bom, uma curiosidade que não tem nada a ver com o trabalho que eu vou contar para vocês do apartamento. Bom, nós estamos habituados, porque nós depois fomos visitar uma pessoa lá nesse mesmo lugar. Aliás, acho que até era na mesma rua, né? Não era na mesma rua, é porque onde a gente morava pegava a esquina, né? Então, a entrada era numa rua e a entrada do outro prédio era mais embaixo na outra rua. E era um pessoal conhecido lá da minha tia, né? Então a gente foi lá visitar. Interessante, porque aqui a gente entra dentro de casa, a gente entra na sala, né? Entra na sala. Lá é assim, aqui tem uma porta de entrada, aqui é um corredor. Aqui é um quarto, outro quarto. E a sala fica aqui no fundo. A gente tem que andar, aqui é a cozinha.
Então a gente anda isso tudo, passa o primeiro quarto, segundo quarto, ou o terceiro quarto, se tiver, passa o banheiro, passa a cozinha. E finalmente a sala, com aquela lareira bonita e tal. Eu não entendi. A sala não deveria ser aqui, até porque aqui tinha uma varanda e a sala não tinha varanda, só tinha janela. Para mim, tinha que ser aqui, né? Entra aqui, dobra, a porta está aqui do lado, no corredor é aqui. Eles não lembraram, meus filhos não lembraram de fazer a sala aqui. Aceitaram como era o apartamento. Então, no apartamento dessa senhora lá que a gente visitou, era a mesma coisa. Agora, não sei se todos são assim, né? Pelo menos 2 apartamentos eram assim. 2 prédios, né? Diferentes um do outro. Bom, esses senhores, o proprietário, ele morava no mesmo prédio. Era só 3 andares, 3 apartamentos. A gente morava no segundo. No segundo. Ele morava no terceiro. Então tinha a empregada lá que eles chamam de, né? Criada, né? Criadas. Então tinha a empregada, que fazia umas fritas de abóbora maravilhosas. Ela dava pra gente de vez em quando. Dava um prato cheio. Os portugueses gostam muito de dar coisinhas assim, de comer também. Oferecem e tal. Eles gostam. Aí, a gente escutava de vez em quando os evangélicos que, com a Bíblia na mão, frequentando a igreja batista, discutirem um com o outro. Acho que batia, porque a gente escutava um barulho. Aí a minha tia comentou com a empregada do terceiro andar. A empregada do terceiro andar disse o seguinte: olha, pode ali cair, ficar ensanguentado, que eu não quero nem saber, eu não acudo não. Por quê? Porque eram evangélicos, eram da igreja. Vê? Uma pessoa boa, que ia pegar a aguinha pra gente, dava frita de abóbora e outras coisas lá que eu já nem lembro que dava. Ela fazia tudo muito bom, mas só porque eram da Bíblia, porque os proprietários eram católicos. Então aí está o erro das pessoas, tá vendo? O erro das pessoas. E eles, como batistas, também, e eram vegetarianos, eles eram magrinhos, eles também estavam errando, discutindo um com o outro, brigando feio. Quer dizer, peraí que não era 3 andares não, era 4 andares. Tinha outra moradora. A gente só via ela passar, mas... era 4 andares, não era 3 andares não. Mas não tinha elevador não, era escada mesmo. Mas a escada era boa de subir. Então eu estou dando esse exemplo, eu gosto muito de dar exemplos verdadeiros, né? Porque fica mais, né? Mais real, né? Exemplo aleatório, fica assim meio... Parece que um troço meio inseguro. E exemplos, né, verdadeiros fica mais firme, mais forte. Veja só essa empregada. Né? É triste, né? É triste isso. Pessoas ser assim. Então, continuando aqui a leitura. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e, antes de socorrer o necessitado, não procura saber qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria ao preceito de Jesus Cristo, que prescreve que devemos amar até os inimigos. Alguém que repelisse um infeliz por professar uma crença diferente da sua, que o socorra, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, porque se for
o inimigo da religião, esse será o meio de fazer que ele a ame, repelindo-o, faria que a odiasse. Exatamente. Exatamente. Aí o pessoal diz assim, olha lá, o católico não me ajudou por eu ser evangélico. Aí começa a ter raiva dos católicos. Brincadeira, né? Mas é assim mesmo, né? Brincadeira. E aqui eu termino a leitura dessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec foi outros personagens antes de ser Allan Kardec, tá? E muito importante. E para quem não sabe, Jesus Cristo era para ter nascido no Egito, mas como assassinaram a esposa, a Nefertiti, esposa do Akenaton, e depois assassinaram o filho primogênito, que ia ser o sucessor, e o Akenaton ficou deprimido, segundo informações da canalização da Teresa, ele ficou deprimido e não quis mais saber e acabou doente. Ele morreu ocasionado por isso, ocasionado pelo assassinato da esposa. O assassinato da esposa de Akenaton, segundo foi narrado lá na canalização da Teresa, do canal da Teresa, o nome não é Teresa, tem o nome do antigo marido dela na vida passada, né? Mas só que eu ainda não firmei o nome. Ela recebeu rosas de presente, muitas rosas, mas muitas, em uma quantidade imensa. Não sei se era um aniversário, alguma coisa. Aí ela, como gostava muito de flores, ela cheirou. Ah, que perfume! O tipo de veneno que ela aspirou, né? Porque não sei se você sabe, mas a gente leva para dentro o que a gente respira, perfume, cheiro ruim, esse cheiro ruim que às vezes a gente sente aí, então de mijo, esse cheiro horrível de parede mijada aí nas ruas, que os homens porcos que não vão procurar o bar para fazer, fazem na parede, a gente está absorvendo bactérias. Às vezes a gente até fica com doença por causa disso. Você, quando inala a fumaça, você não fica intoxicado? Então, ela inalou o veneno que estava na rosa. Ficou naquele tempo todo, aí começou a passar mal. Os médicos não conseguiram, tinha que saber, né? O porquê ela estava passando mal, o tipo de veneno, né? Para ver se tinha antídoto disso. Devia ser um veneno muito forte, né? E ela morreu assim. E ela era a que tratava das finanças lá no Egito. E ele, o Akenaton, tratava da parte espiritual, ele meditava no Deus Sol, né? No Deus Sol. E a função dele era preparar o ambiente ali daquele povo para receber o Jesus Cristo. Uma vez que já não existia mais o Akenaton, nem o filho pôde, né? Foi também morto, a esposa também, não havia ambiente mais para Jesus Cristo nascer no Egito. Então, resolveram colocá-lo para nascer lá na Palestina, né? Lá em Jerusalém, lá nos judeus, né? E aí ele nasceu como um judeu, não como um egípcio. Mas também
foi difícil, né? Aquele povo era muito rebelde. Os judeus e os romanos também. Os romanos eram muito prepotentes, queriam só as coisas à maneira deles também. E os judeus também só queriam as coisas à maneira deles, seguiam muito a tradição judaica do Velho Testamento. E aí ferraram o Jesus, né? Pediram a morte do Jesus. Jesus incomodava com a verdade. Ele ofendia os seres aqueles sacerdotes falsos, né? Que aqueles sacerdotes eram seres, como é que se diz? Exilados de capela. Exilados, porque eram maus, eram ruins. Então vieram para cá. E aí fizeram o que fizeram também, quer dizer, que não evoluíram. Fizeram o que fizeram lá no planeta deles e fizeram aqui também, né? Quer dizer, não endireita, não adianta, não endireita. Então é isso, então é só isso por hoje e próximo vídeo aí já vai ser as cartas de Cristo. A continuação que vai ser a 6ª carta. Tchau, tchau. Paz e luz a todos.